Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, com muito regozijo, não é? Porque Deus está conosco, nós não devemos de forma nenhuma ficar desanimados, né? Ficarmos aí muitas vezes desesperados por causa das situações e lutas que nós atravessamos. Devemos entender que quando nós estamos dessa forma, a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos o quê? Colocar todas as nossas ansiedades diante de Deus, para que Ele possa estar o quê? Acalmando o nosso coração. Não é? Muitas vezes o inimigo ele luta de várias formas, de forma psicológica, de formas materiais, levantando pessoas, levantando muitas vezes situações que nós vemos que parece que vai dar errado, parece que as coisas vão querer nos engolir, parece que os problemas vão querer fazer com que nós venhamos a cair. Mas, no entanto, nós devemos buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Devemos estar sempre animados, buscando ao Senhor, nos esforçando, lendo a palavra de Deus, que é muito importante para nós, e fazendo com que essa palavra venha fazer efeito na minha e na sua vida, porque nós devemos ter fé em um Deus que pode todas as coisas, não é verdade? Então, nesse momento, se você está passando por lutas, situações difíceis, saiba que Deus é com você. Deus ele quer te ajudar, Deus quer te fortalecer, Deus quer enviar o seu Espírito até você, para que você possa entender, através desse mesmo Espírito, a palavra de Deus, e essa palavra venha repercutir em fé em sua vida e você venha a ser muito mais do que vitorioso, não é? Meu irmão e minha irmã, você é uma bênção para Deus, nunca ache o contrário. Você é uma bênção, não interessando o seu estado social, não interessando como você está. No entanto, Deus ele está disposto a te restaurar, está disposto a te colocar em pé e fazer com que você possa entender que você é importante para Ele. Então, nesse momento, eu convido você para estar orando, buscando ao Senhor e fazendo com que Ele venha fazer parte da sua vida, não é? Não é nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa resolver, não há milagres que Deus não possa realizar. Você está com enfermidade que está muitas vezes deixando você triste? Então saiba que Deus ele pode curar as suas enfermidades. Está passando através de luta? Deus ele pode resolver as suas lutas. Deus ele pode fazer todas as coisas, basta tão somente nós confiarmos nele. Vamos orar nesse instante para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, alcança o meu irmão e minha irmã, abençoa a vida dele, dela, fortalece, Senhor meu Pai, essa casa estilar, quebra todo tipo de aguilhão, toda obra contrária, sabemos que o inimigo se levanta a todo momento querendo fazer com que nós venhamos a retroceder. Meu Deus dos céus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja tendo compaixão, que o Senhor esteja, meu Pai, visitando nesse instante com teu Santo Espírito, renovando as forças, o entendimento, renovando, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo o mal, Senhor, vai quebrando toda obra contrária, destrói a aniquilação do Satanás, meu Pai, que muitas vezes quer colocar teu filho em xeque-mate, mas o Senhor é aquele, Senhor, meu Pai, a tua palavra diz assim, que aquele que clama ao Senhor vai ver a sua salvação, vai poder experimentar da tua salvação, meu Pai, que o teu servo e tua serva agora venham se sentir, meu Pai, totalmente aliviado de suas cargas. A tua palavra diz lá em Mateus 11, versículo de número 28 em diante, diz ali, Senhor meu Pai, diz ali, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Alivia as cargas do teu filho, renova os ânimos, renova, Senhor, o coração, renova a casa e o lar, renova o filho, renova a mãe, renova o pai, renova toda a família, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra também nos diz, lá em Atos dos Apóstolos 16, versículo de número 30, 31, diz ali, Senhor meu Pai, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No nome do Senhor Jesus, vai repreendendo o mal, meu Pai, vai destruindo toda aniquilação, abençoa, Senhor, visita, venha suprir as necessidades, venha abrir as portas intransponíveis, no nome do Senhor Jesus, visita o encarcerado, visita o doente, o enfermo, visita, Senhor meu Pai, para a glória de
Deus, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Nesse instante também clamamos, Senhor, meu Pai, porque queremos ouvir a Tua palavra, que não seja a palavra do homem, da carne do sangue, porque o homem é pecador, é falho, é cheio de transgressão, mas o Senhor é um Deus santo, é um Deus que quer falar conosco, Pai amado, para poder, meu Pai, que nós venhamos adquirir fé em Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, nos instrui, nos ajuda, para a glória de Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão aí ligados neste culto online, que nesse instante nós venhamos a estar reunidos como igreja, para a glória de Deus, Senhor. Alcança, Senhor, meu Pai, até os confins da terra através da Tua palavra. Não porque o homem faz a diferença, o homem é pecador, é falho. Não porque o homem é bom. Não, Senhor, meu Pai. O Senhor pode usar até uma criança, mas que a Tua palavra possa, Senhor, ser abrangente em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1, diz assim: Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, e elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só que coisa maravilhosa, que impressionante, não é verdade? Nós podemos observar, meus amados, que aqui Jesus estava andando com seus discípulos, né, no templo. E os discípulos ficaram impressionados com aquela construção. Na verdade, aquele templo não era o templo de Salomão, mas era o templo de Herodes, né? Porque nós podemos observar que Salomão estreou o templo, né? Fez ali vários sacrifícios, e naquele momento ali, naquela festa, né, ao Senhor, inaugurando o templo, a glória do Senhor veio estar sobre o templo de uma maneira exuberante, de uma maneira tremenda, né? Deus se manifestou de uma maneira gloriosa, né, na estreia do templo de Salomão. Mas vemos também em Jeremias, nós podemos ali constatar que o povo começou a pecar contra Deus. As idolatrias começaram a se afastar da presença de Deus. E vemos que Nabucodonosor, né, foi uma profecia lançada por Jeremias, que era a vontade de Deus, porque o povo se afastou do Senhor e a desobediência. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados. Um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos. Era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados.
As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Senhor, e a desobediência sempre vai o quê? Acarretar consequências na nossa vida. Então observe bem que quando eu e você pecamos, fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que Deus abomina, você está entendendo? Se nós servimos a Deus em espírito e em verdade, se nós vivemos para o Senhor, se nós temos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, Deus, ele vai vendo que nós estamos buscando a Ele, estamos nos dedicando a Ele, Deus ele vai sempre acrescentar a mim e a você. O Senhor sempre vai nos dar coisas boas, o Senhor sempre vai fazer com que nós venhamos alcançar patamares maravilhosos diante dEle. Mas a partir de quando nós nos orgulhamos, nós achamos que já não precisamos mais de nada, muito menos do Senhor, vai acontecer pelo nosso afastamento, que o inimigo ele vai encontrar uma brecha para destruir a minha e a sua vida. Nós estamos dando legalidade a Satanás para tirar tudo aquilo que nós adquirimos. Foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém, não é? Foi isso que aconteceu. E aí nós observamos que o templo ali foi queimado, o templo foi totalmente destruído, a nação começou a ficar completamente debilitada. Vemos que o povo, eles foram para o cativeiro, né? Foram viver lá em Babilônia, né? Então observe bem que a destruição chegou àquele povo, chegou, né? E o templo ficou completamente debilitado. Olha só que coisa terrível, né? Então nós devemos tomar cuidado também para que nós não sejamos como essas pessoas. Ah, por que veio essa destruição? Ah, porque não sei o quê. Então nós temos que analisar se estamos em pecado diante do Senhor. Porque isso pode trazer grandes avarias, isso pode trazer grandes consequências destruidoras para a minha e para a sua vida. E nós vamos nos tornar o quê? Cativos do inimigo, cativos de Satanás. Temos que tomar cuidado, não é verdade? Mas aí o que acontece? Na época do rei Dário, né, foi permitido que o povo restaurasse o templo novamente. Podemos observar no livro de Ageu, né, entre outros livros de Esdras, podemos observar... Capítulo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que o templo não saiu como eles queriam. Então você pode analisar Ageu capítulo 2, né? Ageu capítulo 2, nós podemos observar que o povo, eles observaram o templo que foi reconstruído. E era um templo mais simplório, era um templo que não era igual ao de Salomão, é um templo mais assim, mais simples, né? Mas não tinha aquela pomposidade, aquele glamour, vamos dizer assim. E o povo ficou desanimado. Poxa, mas vocês não viram o templo de Salomão, como estava o templo, como era lindo, como era maravilhoso, né? Então o povo ficou desanimado. Agora, quando chega no Novo Testamento, podemos observar que Herodes, ele revitalizou o templo, né? Então, o mesmo templo que estava ali em Ageu, que foi reedificado, né? É o mesmo templo que está ali, o templo de Herodes. No entanto, nós podemos observar que Herodes revitalizou, e essa revitalização
nos parece que foi o quê? Foi um novo templo, foi, entendeu? Foi um novo templo, mas é o mesmo templo do templo de Ageu. Então observe bem que coisa interessante, né? E Herodes, ele pegou e gastou muitos mundos e fundos ali, né? Ele revitalizou o templo de uma maneira gloriosa, tremenda, de uma maneira poderosa. Podemos dizer que poderia até ser considerado como se fosse uma grande maravilha. Aí, o que que acontece? Aí os discípulos se impressionaram. Ah, mas você não viu aí? O senhor não vê aí, Jesus? Olha só que templo maravilhoso. Olha que templo glorioso. Olha que templo grandioso. Olha essas pedras, olha essas construções. Então Jesus olha para isso daí e fala assim: meu filho, eu não vou ficar impressionado com esses negócios aí não. Isso aí para mim não é nada. Então nós podemos meditar que Jesus que habitou o céu, que viu o reino dos céus, Jesus que esteve junto do Pai, observou toda aquela glória ali, né, que está lá no reino dos céus. Ele vai ficar se impressionado com uma coisa da terra? Não é? Ele vai ficar impressionado? Não se impressiona, meu irmão. Não se impressiona. Jesus não vai ficar impressionado. Deus não vai ficar impressionado. Tudo é dele. Deus é muito maravilhoso do que todas essas coisas aí. Deus é muito maior do que todas as belezas que podem estar contidos na terra. O homem tem a mania de querer o quê? Idolatrar as coisas desse mundo. O homem, ele tem, sabe, a mania de querer achar que tudo é glorioso, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo, sabe, é estupendo, mas nós devemos entender que Deus, ele é mais glorioso, Deus, ele é mais tremendo, Deus é mais cheio de graça, Deus é um Deus, sabe, todo cheio de glória e majestade, que os reinos desse mundo jamais poderão superar essa glória e majestade do Senhor, jamais, jamais. Então Jesus sabe. Entendeu? E hoje em dia, infelizmente, é assim. As pessoas querem idolatrar um templo que muitas vezes tem vitrais, um templo que é revestido de ouro, um templo que é bem construído. Eu não estou falando que Deus ele não merece o melhor, não é isso. Mas Deus ele não habita em templo, sabe, feito por mãos de homens, não é? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus é Deus. Deus é Deus, ele se manifesta em qualquer lugar. Na onde tiver um coração contrito e quebrantado, na onde estiver um servo de Deus que verdadeiramente ama o Senhor, na onde estiver ali uma pessoa que verdadeiramente busca o Senhor, é ali que Deus vai se manifestar. É ali que Deus vai se manifestar. A própria palavra de Deus nos fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado me consolam, não é isso? Então, Deus, você pode estar no vale da sombra da morte. Você está entendendo? Você pode estar no lugar mais terrível que for. Você pode estar, mas se você busca Deus de coração, saiba disso, Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar de uma maneira poderosa e gloriosa na minha e na sua vida, não interessando. O seu Deus, ele vai se manifestar na sua vida na onde você estiver. Então, nós devemos entender, é claro que nós não devemos de deixar de ir ao templo, de buscar a Deus no templo. Foi um lugar que Deus preparou para a adoração, a reunião dos santos. E através da nossa comunhão entre os irmãos, Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa. Não é o templo em si, mas é o lugar que Deus escolheu para mim e para você. Então, observemos, meus amados, que nós devemos entender que é Deus que faz a diferença na minha e na sua vida. O templo é um lugar de adoração, mas temos que tomar também cuidado para que o templo não seja um lugar de idolatrização, né? Onde nós vamos idolatrar o templo. Ai, porque o meu templo, porque minha igreja, porque minha denominação, porque isso. E vamos colocar o quê? No lugar de Deus. Temos que tomar o máximo de cuidado, porque isso acontece e muito, né? Então é isso que Jesus está querendo lutar. É contra isso que Jesus está querendo alertar os discípulos, não é? Que não ficaria ali pedra sobre pedra. Não confie, sabe, nos vitrais do teu templo. Não confie ali no seu templo, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é isso, se ele é aquilo. Busque a Deus naquele lugar. Consagre aquele lugar como um lugar de adoração, como um lugar onde você vai exercer a obra de Deus. Mas nunca com a idolatria, né? Temos que tomar um certo cuidado. E Jesus, ele continua, né? Lembrando aqui que quando foi no ano 70, né, depois de Cristo,
Observemos que o general Tito, ele destruiu completamente aquele templo, né? O templo ali de Herodes, ele foi completamente destruído e os utensílios do templo foram totalmente retirados daquele lugar, né? Foi completamente tirados daquele lugar ali. Então, temos que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes, o que pode acontecer? Ah, eu vou idolatrar o templo, vou idolatrar a igreja, vou idolatrar aqui vou idolatrar o meu lugar de culto, porque é bonito, porque é isso, que Deus ele merece o melhor, mas só que esse melhor não pode tomar o lugar de Deus, né? Não pode ser tido um lugar onde nós vamos idolatrar o templo, a denominação, de forma nenhuma. Quem deve ser adorado, quem é? É o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então diz aqui, continuando, olha só, no versículo de número 5, diz aqui, olha, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só. Então, né, é impressionante, né? Vão impressionar as pessoas com determinadas denominações, com determinados templos, e vão vir em nome de Jesus. Olha, eu sou o profeta, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Temos o quê? Temos que tomar cuidado para que ninguém nos engane. Cuidado, né? Cuidado para que ninguém nos engane. Jesus ele mesmo nos alerta, cuidado para que ninguém vos engane. Tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Aquele que é enganador, aquele que não vive a palavra de Deus, aquele que não está na direção de Deus, pode ter o templo mais bonito que for, mas só que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Estamos nos últimos dias. Então a apostasia ela está correndo aí, né? A grosso modo, o espírito do anticristo está aí, né? Para querer enganar as pessoas. Então nós vemos que tem espírito de Jezabel, tem espírito aí de Acabe, tem espírito aí de Balaão, tem, sabe, tem diversos espíritos, tem o espírito de Saul que está por aí. Aqui eu não estou falando que essas pessoas elas estão rodando pelo mundo, né? Não é isso. Eu estou falando que a influenciação, aquilo que influenciou essas pessoas no Antigo Testamento para levar o povo ao engano, está também agindo nos dias de hoje. Através do quê? Através do espírito do anticristo. E estão em determinadas denominações que estão, o quê? Estão tirando o foco de Jesus Cristo. Veja bem, estão tirando o foco de Jesus Cristo, estão lançando outro tipo de ideologia, estão lançando outro tipo de doutrina. Mas que doutrinas são essas? São doutrinas perniciosas que estão invadindo a igreja do Senhor. A doutrina do coach, a doutrina do pensamento positivo, a doutrina da teologia da prosperidade, né? São doutrinas, são coisas que estão invadindo. Então as pessoas elas são levadas a ser enganadas, né? Por causa do templo bonito, por causa da igreja, da denominação, porque o pastor se veste bem, porque o pastor se veste assim, assado, e tem uma lábia muito boa, né? Tem uma lábia aí totalmente assim avantajada, uma lábia que na verdade, né, é totalmente pomposa. E então temos que tomar o máximo de cuidado, meu irmão, minha irmã. Temos que tomar o máximo de cuidado, né? Porque isso aí tem para impressionar. Os discípulos eles se sentiram impressionados e queriam impressionar Jesus, mas Jesus, opa, peraí, eu não vou ser enganado não. Eu conheço o reino dos céus, eu sei quem é Deus, e não é a aparência, não é os lábios, não é o linguajar, né, que vai me enganar. Não, vocês também não podem ser enganados, porque surgirão falsos profetas. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor Jesus, ele mesmo fala. E o Senhor Jesus, ele diz aqui no versículo de número 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja bem, vamos frisar aqui que a palavra do Senhor é bem clara. Está falando que enganarão a muitos. E o que Jesus diz ao contrário? Que ninguém vos engane. Olha só, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Então nós temos que frisar, porque na nossa casa de oração lá, tem falado que ninguém vos engane. Sempre tem frisado esse versículo. Será que é por acaso que o Senhor fala isso para mim e para você, que ninguém vos engane? Então não vamos nos impressionar por grandes templos, por grandes pastores, pessoas que aparecem na mídia, pessoas que são de renomes. Deus ele sempre vai usar pessoas simples como eu e você para poder propagar a sua palavra. Tá entendendo? Sempre vai usar.
pessoas humildes, né? Pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Isso não significa que nós não somos pecadores, todos nós somos pecadores. A outra pessoa pode estar no meu lugar aqui falando da palavra de Deus e pode ser melhor do que eu, né? Melhor do que todos nós. Na verdade, nós não somos insubstituíveis, nós não temos cadeira cativa. No entanto, Deus usa quem Ele quiser. Não é verdade? Então, meus irmãos, não vamos nos impressionar. Não vamos nos impressionar. Porque nós sabemos que o inimigo está aí querendo destruir a igreja do Senhor, está querendo desviar os irmãos, está querendo dizer que não é bem assim, que não é, que a palavra de Deus tem que ser mudada, que tem que ser reescrita, usando grandes personalidades, né, para poder incutir no coração das pessoas essa maldade, né, essa apostasia, esse desvio da doutrina verdadeira e salutar. Nós devemos estar completamente atentos, né, para que ninguém nos engane. Aí nós podemos também observar, né, aqui no mesmo capítulo, né, Mateus de número 24, versículo de número 10, diz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Olha só que coisa terrível, né? E continuando, aqui no versículo 12, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então nós observamos que vão surgir falsos profetas também, não é? Falsos profetas, não é? Que vão dizer que são servos de Deus, são servos de Cristo, são servos do Senhor, né? Mas proliferarão o quê? Falsas doutrinas, vão enganar o povo. Olha só, vão enganar o povo. E diz aqui, vamos salientar bem, muitos se afastarão de mim. Olha só, e trair-se-ão uns aos outros. Quer dizer que os falsos profetas, aquelas pessoas que acreditam nos falsos profetas, vão trair as pessoas que são verdadeiras. Vão trair aqueles que são servos autênticos do Senhor. Eles vão trair, tá entendendo? E nós devemos também salientar que aqueles que são verdadeiros, eles vão acabar, se eles não vigiarem, vão acabar tendendo para as falsas doutrinas e vão se tornar falsos profetas. Isso é uma coisa que nós estamos observando nos dias de hoje. Isso são coisas que nós estamos aí a olhos vistos, né? Nós estamos contemplando com a nossa própria face pessoas que outrora manifestavam a palavra de Deus de uma maneira exímia, de uma maneira com uma lisura tremenda, hoje estão apostatados da fé. Você vê assim, né, no nosso rosto, na nossa cara, né, os nossos olhos estão contemplando essas coisas, né? É uma mentira da palavra de Deus? Claro que não, né? E ainda estão falando contra os verdadeiros, contra aqueles que são servos do Senhor, aqueles que verdadeiramente professam a palavra de Deus em espírito e em verdade, estão agindo contra. Será que não é para nós termos cautela? Não é? Será que não é para nós termos cautela? Claro que é para nós termos cautela. Nós temos que verificar tudo segundo, né, a palavra do Senhor. Devemos verificar tudo, né? Devemos entender, devemos pegar e aprender mais com os verdadeiros profetas, aqueles que professam verdadeiramente a palavra de Deus, aprender com eles, para que nós não sejamos enganados, meus amados. O espírito do engano, como estou falando aqui, está aí a todo vapor. O diabo não dorme, o diabo está dia e noite querendo maquinar para mim e para a sua vida alguma coisa para nós cairmos. Ah, mas essa pessoa é tão inocente. Ah, mas essa pessoa fala uma coisa tão bonita. Ai, porque essa pessoa... Cuidado, hein? Temos que tomar o máximo de cuidado, né? Porque estão aí. Estão aí. E essas pessoas dentro da própria igreja, eu falo isso de uma maneira geral, tá entendendo? Dentro de uma maneira geral, dentro do cristianismo, essas pessoas estão se levantando, estão traindo os servos de Deus. Estão querendo levar os servos de Deus aqui à bancarrota, estão perseguindo, estão maltratando, estão fazendo todo tipo de coisas ruins. Aqui nós não estamos para falar mentira para agradar você. Aqui nós não estamos falando alguma coisa que você, que palavra... Não, é uma palavra de alerta. É uma palavra para que nós possamos o quê? Herdar o reino dos céus. Você quer herdar o reino dos céus? Então viva de acordo com as verdades da palavra de Deus. Viva de acordo com a verdade da palavra de Deus, né?
Viva de acordo, e você vai herdar o reino dos céus. Agora, se nós começarmos a ouvir os falsos profetas, aqueles que proferem, que dizem que são de Deus, e não tivermos um espírito de discernimento, se nós não tivermos o Espírito Santo, e principalmente se nós não entendermos a palavra de Deus, nós estamos pegos, não é verdade? Por isso que é importante, eu vou dormir até mais tarde, sabe, escola dominical. É uma preguiça. Que não sei o quê. Eu vou dormir até mais tarde, vou dormir até 1 hora da tarde. Não quer saber de escola dominical. Culto de ensino? Não, culto de ensino não, eu tô cansado, eu tô isso, tô aquilo. Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque os cultos de ensino e os cultos de escola bíblica dominical são os mais importantes da igreja, onde nós vamos, o quê? Ter instrução da parte de Deus. É na onde nós vamos saber como agir diante, né, dos falsos profetas. Na onde nós vamos ter discernimento dos últimos tempos. Na onde nós vamos ter discernimento para servir a Jesus em espírito e em verdade. Então é um pecado, sabe? Não dá para entender o obreiro que não vai na escola bíblica dominical. Não dá para entender o obreiro que não aparece, né, no culto de ensino. Não dá para entender. Não é verdade? Sabemos que existem pessoas que trabalham. Mas será que o marido ou a esposa não pode chegar para ali e falar, olha, foi assim o culto de escola bíblica dominical, foi assim o culto de ensino, porque Deus falou sobre isso, falou sobre aquilo. Então, a pessoa também que esteve trabalhando, a pessoa que, né, que muitas vezes teve seus afazeres que não puderam estar ali, né, por algum evento, né, assim, vamos dizer, por alguma coisa de importante que aconteceu, né, a gente nunca sabe, mas tem que ter uma pergunta, tem que ter um interesse da parte da pessoa, né? Como é que foi o culto de ensino? Como é que foi o culto de escola bíblica dominical? Como é que foi? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Porque senão o inimigo vai nos enganar. O inimigo vai nos enganar. Não é isso que está falando a palavra de Deus aqui? Olha, muitos se afastarão de mim e trairão, né? E odiarão uns aos outros. Olha só, vão se afastar. Então que eu e você não venhamos a nos afastar. E diz no 11, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E o que Jesus falou? Que ninguém vos engane. Que eu e você não façamos parte deste muito, né? Que eu e você não venhamos a fazer parte desses muitos aí que estão muitas vezes ovacionando esses falsos profetas. Porque é verdade. Porque não sei o quê. Porque esse daí é profeta. Porque esse é homem de Deus. Meu irmão, o único que deve ser glorificado e enaltecido é Jesus Cristo. Não é qualquer tipo de homem, não. Homem é pecador, meu irmão. Homem é falho. Homem é cheio de transgressão. Não. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Aí nós observamos, continuando aqui, no versículo 12. E o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Será que nós podemos dizer que o meu e o seu amor não está esfriando? Será que o seu amor está esfriando? Será que o meu amor está esfriando? Como é que estamos servindo a Deus? Como que nós estamos idolatrando o templo? Estamos idolatrando as pessoas? Estamos idolatrando, sabe, as doutrinas que são, na verdade, perniciosas, as doutrinas falsas? Estamos achando que é verdade? Então, porque senão o nosso amor vai esfriar. Nosso amor vai esfriar. Mas eu estou na presença de Deus, senti um arrepio. Será que esse arrepio vem de Deus? Ou será alguma coisa do seu coração? Ou será alguma coisa da sua alma? Ou será apenas, sabe, um êxtase? Não é verdade? Porque hoje em dia as pessoas querem viver debaixo de êxtase. Sabe, quer ter um emocionalismo diante de Deus, mas quando sai do culto sai a mesma coisa. O que adianta? O que transforma, meus amados, o que ordena, o que direciona é a palavra de Deus no meio do culto. É a presença de Deus, sabe? É o reino de Deus, é aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus deixa de ser pregada em um culto evangélico, então ali Deus não esteve, sabe? É apenas rodopio, é apenas, sabe? Como é que fala aquele negócio lá? O reteté de Jeová, né? O reteté de Jeová. As pessoas dançam, pulam, que não sei o quê, e não tem palavra, não tem nada. As pessoas saem do jeito que entraram, né? E fica só aquele emocionalismo. Meu Deus do céu. O que transforma é a pregação da palavra. É o ensino da palavra de Deus. É a presença de Deus que vai mudar o meu e o seu coração.
Então, é uma coisa que eu e você devemos tomar cuidado, né? A religiosidade nesses últimos dias está muito perigosa, né? Está muito perigosa. E se eu e você não estivermos embasados na palavra de Deus, e se o Espírito de Deus não nos revelar a sua palavra, se nós não tivermos uma busca do Espírito de Deus para revelar a sua palavra, se nós não frequentarmos o culto de escola bíblica dominical, se nós não frequentarmos o culto de ensino, você está entendendo? E começarmos a achar que tudo é maravilhoso, tudo é bom, que todo homem é de Deus, que todo templo é de Deus, que toda denominação é de Deus, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E nós não subiremos no arrebatamento. Porque aqui aqui o capítulo 24, ele na verdade fala sobre a escatologia bíblica, não é? Ele fala sobre as coisas que ocorrerão nos últimos tempos. Mas nós, como o próprio Jesus disse, não devemos estar presos à religiosidade, né, de determinados homens que são enganadores. Temos que tomar o máximo de cuidado. Então, meus amados, é um alerta para mim e para você, para que nós venhamos a ficar firmes no Senhor e buscar a sua presença. Então, nesse momento, eu convido você para orar. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nos ajuda a ter discernimento, meu Pai, das coisas do Senhor. Que o culto mais importante da igreja, que é o culto de escola bíblica dominical, o culto de ensino, esteja cada vez mais em nossos corações. A tua palavra diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a não cair na apostasia, na frieza espiritual. Ah, Senhor, meu Pai, a querer coisa que só agrada ao nosso coração. Um passeio. Muitas vezes, Senhor, meu Pai, serviços que podem ser mudados, coisas que podem ser modificadas, e nós preferimos mais essas coisas do que estar na tua casa. Senhor, nos ensina. Precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, meu Pai, ser repreendidos e corrigidos. Muitas vezes nós não gostamos, eu confesso, Pai, mas é o melhor para nós, porque o dia que o Senhor pegar e não falar mais conosco, não nos repreender, é porque na verdade nós fomos rejeitados pelo Senhor. Meu Pai, nos alcança, quebra toda guidão, quebra toda obra contrária, repreende o inimigo, abre a mente do meu irmão e da minha irmã, abre, Senhor, meu Pai, para que o Teu reino seja verdadeiro em nossas vidas, para que o Senhor esteja sendo glorificado e enaltecido na beleza da Tua santidade, e para que nós estejamos sendo preparados como igreja para subir ao reino dos céus no arrebatamento. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Te louvo e te agradeço. Amém. Então que Deus te abençoe e fique com Deus. Em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal